Quero convidar todos para assistir a palestra dos serviços de atendimento às plataformas de cocriação nos ecossistemas legislativos. Como instrumentalizar os dados abertos para criar oportunidades de colaboração com a sociedade, com Hélio Teixeira. Hélio Teixeira, profissional de comunicação e pesquisador da cultura digital e dos processos comunicacionais mediados pelas novas mídias. Estudioso das tecnologias sociais digitais e dos mecanismos agregadores de inteligência coletiva em ambientes digitais. Fundador do Instituto Hélio Teixeira, participante ativo com contribuições destacadas em diversos fóruns acadêmicos de discussão da telemática, da comunicação mediada por meios digitais. Atualmente, dedica boa parte de seu tempo ao estudo da psicologia social aplicada ao que ele chama de ambientes visuais deliberativos digitais. Hélio Teixeira, Instituto Hélio Teixeira. Boa tarde a todos. Vamos lá, Shida. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez, rever os amigos. Essa, confesso que é a semana que mais me dá prazer durante o ano. Aqui eu realmente descanso, me sinto em casa. Dá para apagar essa fila de... Isso. Vamos lá. Quem está controlando? Ah, tem um controle, né? Me deu controle. Esse aqui é para frente. Para cá, esse de trás é para frente, né? Qual é aqui? Esse é para frente. Isso. O Shida perguntou quando viu esse slide, tem certeza que é isso? É isso mesmo. Eu podia ter trazido o arquivo errado, né? Não, o arquivo é esse mesmo. Quem está assistindo a novela Gabriela, fatalmente deve conhecer esses dois personagens, né? A Sinhazinha e o Osmundo, da obra de Graciliano Ramos, da minha terra, de Jorge Amado. Essa moça, é a esposa desse rapaz. Peraí, como é que eu faço aqui? Do Coronel Jesuíno, né? Quem assistiu recentemente viu que ele encontrou ela nessa situação com um amante e matou os dois, né? Isso é um texto clássico do Jorge Amado que mostra uma faceta da cultura recente do nosso país. E o desfecho foi trágico. O Coronel Jesuíno matou o amante e matou a esposa. Aí você deve estar se perguntando, né? O que é que isso tem a ver numa palestra de dados abertos, de sistemas de atendimento ao cidadão dentro dos ecossistemas legislativos? Como eu falei, isso é uma faceta da nossa cultura. Cultura recente, viu? E hoje essa cena não é mais aceita socialmente como era na época. O gesto violento do Jesuíno, ele não só foi um gesto, digamos assim, aceito culturalmente, como era exigido pela cultura. Ou o homem lavava a sua honra com sangue, se preciso fosse, ou ele nunca mais seria aceito nem respeitado na sociedade. Hoje nós vivemos a época da Lei Maria da Penha, onde uma tapa leva o homem para a cadeia. Uma tapa. Com toda a justiça, né? Não se concebe mais a mulher não é mais concebida, não é mais vista como um objeto do homem, do patrimônio do homem. Isso mudou. Isso é uma mudança cultural que aconteceu diante dos nossos olhos. Eu digo isso porque na minha família, minhas irmãs não namoravam, só namoravam com os seus namorados na presença de um de nós. Eu cansei de presenciar minha irmã namorando. Ela sentava no sofá e eu ficava do outro lado da sala, presenciando. Terrível, uma tortura. Uma tortura. E isso mudou, né? Essa cultura faz parte do passado. Outra mudança muito comum, essa questão mesmo do namoro. Hoje em dia é muito comum você ver moças
trazendo rapazes para dormir em casa, namorados, com o consentimento dos seus pais. Nessa época, isso era impensável. E aí eu vou chegar no ponto onde eu quero destacar nesse primeiro momento. O que é que isso tem a ver? Depois de trabalhar anos e anos, eu trabalho com essa área de gestão da informação. E trabalho implantando sistemas de tecnologia normalmente disruptivas em ambientes organizacionais. E tenho uma experiência larga no legislativo, trabalhei muito tempo. Então, muitos aqui já fizeram isso. Eu acho que fazem até hoje. Quando a gente questiona algum comportamento dentro de uma casa legislativa, é comum dizer o seguinte: isso é cultural. Não tem como mudar. As coisas sempre foram assim, vão continuar sendo, porque faz parte da cultura. Então a cultura, ela é usada, que eu sempre falo. Rapaz, eu tenho que apanhar isso aqui. Ela é o que a gente chama de um artefato ambíguo. Principalmente nos sistemas legislativos. A gente usa ela como bode expiatório. Isso não tem como mudar, porque é da cultura, do sistema. Isso é uma coisa que sempre foi assim, vai ser assim. Então a gente se esconde atrás da cultura para disfarçar certas fraquezas, preguiça, muitas vezes, né? E ao mesmo tempo, ela é também protagonista. A cultura, muitas vezes, determina realmente e limita a ação nossa dentro do sistema legislativo. A gente sabe muito bem que às vezes a gente tem muita boa vontade em fazer, mas a cultura que existe daquela organização nos impede de fazer. Todo mundo aqui trabalhando no setor legislativo sabe como funciona. E esse discurso que a gente usa trata a cultura como uma força da natureza, uma lei da física. A lei da gravidade é a lei da gravidade e a gente não pode fazer nada sobre isso. A gente não tem como mudar. Que é uma lei da física. E essas histórias que eu acabei de contar a vocês mostram uma coisa. A cultura não é uma força da natureza. Não é uma lei da física. Ela muda. Nós vimos agora esse fato que aconteceu. Isso acontecia corriqueiramente nessa sociedade. Hoje não se concebe mais isso. Então a gente presenciou, diante dos nossos olhos, uma mudança cultural de fundo. Aconteceu. Então isso cai por terra o argumento de que a cultura é uma força imutável, que a gente muitas vezes se escuda para usar ela. Outro exemplo, mais próximo de nós, lei de responsabilidade fiscal. Era comum você ver gestores agirem de maneira irresponsável, fazer o que queria com o orçamento das suas respectivas, dos seus órgãos. Hoje, ele tem não só grandes dificuldades legais, como ele, inclusive, boa parte dos gestores, pelo menos na região nordestina ali, a gente vê muitos gestores que têm dificuldade até de se reeleger, se não pagar funcionário em dia, se não cumprir as suas obrigações com a responsabilidade fiscal. Uma mudança cultural. Uma mudança cultural. Então, aqueles argumentos que a gente sempre usa para a gente aceitar determinadas práticas que acontecem dentro das nossas casas e a gente se escuda na cultura, está provado que isso é só discurso mesmo. E muitas vezes é uma omissão que a gente pratica com a nossa própria vida profissional, muitas vezes. Rapaz, eu aprendo até lá. Aí voltou para o jesuíno, coitado. Uma questão que é muito importante dentro da análise de qualquer cultura, que são as histórias. As culturas são formadas, quando você faz uma análise cultural, de qualquer cultura, você vai ver que tem um elemento muito importante dentro de qualquer cultura. São as histórias que nós contamos. Então, quando a gente quer saber, por exemplo, se eu chegar para alguém e perguntar sobre a credibilidade do Ishida, o Ishida é uma pessoa de credibilidade ou não? A pessoa vai me contar uma história, experiências que teve com ele. Não, o Ishida não é, porque ele não só come coisa do McDonald's, e eu não gosto do McDonald's, e eu não confio no Ishida. Vai chegar outro e vai contar, não, o Ishida dia tal, precisei dele. Ou seja, a gente constrói reputações, constrói visões de mundo através de histórias que nós contamos. Pode-se dizer, sem medo de errar, que a cultura é construída de narrativas. Valores são transmitidos assim,
por histórias. Os conceitos mais complexos que nós aprendemos na nossa vida, nós aprendemos com as histórias. E são reproduzidas através de histórias. Não é à toa que o livro talvez mais importante já escrito, a Bíblia, ele usa histórias para contar, para falar de questões existenciais, sobre comportamento, sobre guias de comportamento. Ou seja, as histórias, elas, na verdade, são elas que legitimam ou não uma cultura. Elas são, como eu diria, para usar uma linguagem mais simples, elas reificam ou não determinados comportamentos. E elas têm a capacidade de mudar esse ou aquele comportamento. E é esse ponto que eu quero ressaltar. Que as histórias, elas são fundamentais. As narrativas que nós construímos e as histórias que elas... As narrativas que nós construímos e as histórias que elas transmitem são elas que constroem o que nós chamamos de cultura. E é elas que justificam. Por exemplo, vou dar um exemplo mais claro. Digamos que vocês aqui do Senado, vocês querem tomar uma determinada medida. Aí vocês procuram seu chefe e dizem, eu quero fazer isso. Ou numa Câmara Municipal qualquer. Aí o chefe ou alguém próximo vai dizer, olha, não faz isso não. Porque ano tal, um funcionário tal fez isso. E aconteceu isso com ele. Ou seja, ele contou uma história, certo? Que já está dentro, inclusive, dentro do arsenal simbólico daquela organização, para justificar o conselho de não fazer. Como também o contrário. De repente você tem lá um puxa-saco. E o chefe gosta de puxa-saco. Né? Tem muito isso em casa, em qualquer lugar. Mas olha, faz esse mimo pro chefe. Porque fulano fez e foi promovido. Então, se o cara não tiver nada de vergonha na cara, ele vai puxar o saco para tentar fazer. Ou seja, essas histórias que são construídas, esses mitos que são construídos com essas histórias, dentro dos sistemas organizacionais, elas são os reforçadores, inclusive elas guiam o comportamento. E eu quero falar sobre o que eu chamo de a trágica narrativa do legislativo. Todos aqui trabalham em casas legislativas e sabem que nós passamos por uma crise muito séria. Muito séria. Eu peguei alguns elementos. Rapaz. Agora já sei, é o de baixo. Eu pensei alguns elementos que são muito comuns em qualquer narrativa que a gente ouve falar sobre o legislativo. Quando a gente fala em legislativo, que alguém vai descrever a situação, esses elementos são comuns. As pessoas não confiam, né? Esse segundo aí é muito comum. A gente vê, principalmente em municípios pequenos, a gente vê as câmaras municipais, elas são praticamente secretarias de segundo escalão do executivo. É assim que funciona, infelizmente. Né? Os vereadores precisam do prefeito, por conveniências políticas, seja lá qual for o motivo, mas na verdade o legislativo funciona a reboque do executivo. E até mesmo na esfera federal. A gente vê muito comum o governo federal, a pessoa que está ali no Palácio do Planalto, é muito raro ele não passar rolo compressor, o que ele quiser aprovar. Então, o legislativo, ele funciona, na verdade, na prática, como uma extensão do executivo. O executivo manda, essa é a verdade. Em municípios pequenos é pior ainda. E isso faz aquilo que talvez seja o maior dano que o legislativo causa a si próprio, é quando ele não exerce o seu papel fiscalizador do poder executivo. É o maior dano. Legislar faz, até porque tem que fazer mesmo, tem que aprovar o orçamento do prefeito, porque se não aprovar o orçamento do prefeito, a cidade não anda. Certo? Agora, a fiscalização, por conta dessa posição de subalterno, impede. E isso é o grande problema da interface entre o legislativo e a sociedade. A sociedade não vê o poder legislativo como independente ou como defensor dos seus próprios interesses, dela a população. Vê como pessoas que estão defendendo interesses próprios. Essa é uma realidade, gente. Aqui não há nenhum juízo de valor, viu? Todo mundo aqui sabe que é assim que funciona. O distanciamento da sociedade e a baixa qualidade dos processos decisórios. Bem, esses são alguns... A lista é grande e vocês são mais conhecedores do que eu. Que realmente esse é o grande nó. E se a gente quer falar em modernizar o legislativo, a gente tem que enfrentar isso de frente. Certo? Não pode ficar varrendo isso para debaixo do tapete. Isso é uma questão urgente. Urgente.
para o legislativo e para a sociedade. Essa pila não está ruim, não. Então, o que é que nós precisamos fazer? Não, tá bom aí, tá bom, ótimo aí. Não, né? Mas eu acho que estava onde você colocou, estava bom. O que é que nós precisamos fazer? Basicamente é isso. A gente precisa de uma mudança cultural, isso é urgente. A gente precisa construir novas histórias, histórias que mudem a trágica narrativa que eu já falei do legislativo. Todas as histórias que a gente ouve falar sobre qualquer pessoa que perguntar, qualquer cidadão, se você chegar e perguntar, ele vai ter uma história ruim para falar do legislativo. E isso construiu a imagem que nós temos aí. E a criação de novos mitos. Essa última parte eu não vou falar porque demandaria uma palestra separada para isso. Mas nós precisamos disso. Isso é o que nós de fato temos que fazer. Nós temos que fazer uma grande mudança cultural. Só que eu não estou aqui para falar de crise. A crise é importante, eu toquei nesse assunto no começo, para contextualizar, para a gente colocar os pés no chão e saber que nós não estamos voando em céu do brigadeiro. Muito pelo contrário. Nós temos um cenário muito ruim que a gente precisa enfrentar. De frente. De frente. Eu vim aqui para falar de... já reforcei isso, né? A cultura, já que a cultura não é uma força da natureza, a gente pode mudá-la. Né? A gente pode mudá-la. Essa talvez seja o ponto mais importante dessa minha primeira parte. A gente tem que entender que é possível mudar a cultura. E eu vim falar aqui de oportunidades. Nós temos algumas oportunidades bem claras colocadas diante de nós, que a gente pode mudar essa triste narrativa, trágica diria, que o legislativo está imerso atualmente. E eu quero falar de duas em particular. A nossa comunidade, talvez seja aquela alternativa mais palpável e mais próxima de nós, e os dados abertos, por motivos óbvios, até pelo tema do evento, eu também coloquei ele. Existem outras, mas eu acho que essas são aquelas que nós aqui, comunidade, temos o poder de ação mais direta. Então, nós temos essas duas grandes oportunidades para mudar esse quadro, ou pelo menos para contribuir para uma mudança. Aqui que eu tô. Ok. Vamos lá. Eu gosto de colocar essa questão da oportunidade. Eu preparei esse slide reforçando isso pelo seguinte. Porque quando a gente trata esse tema, o Interleges, como nossa comunidade, e trata os dados abertos na perspectiva de oportunidade, isso nos confere uma responsabilidade. Não é algo que existe, que a gente tem que deixar a Deus dará, isso vai dar resultado. Não. Nós estamos diante de uma oportunidade. E como qualquer oportunidade, as escolhas que fazemos, né, são responsáveis por nós aproveitarmos ou desperdiçarmos. É simples. As oportunidades batem à nossa porta. E dependendo do que nós fazemos com elas, das decisões que nós tomamos diante delas, nós temos um bom resultado ou não. Então eu acho que todos nós deveríamos encarar, nós, comunidade, e quando eu falo comunidade Interleges, eu não estou só falando do pessoal que fica aqui em Brasília, não. Estou falando da comunidade como um todo. Né? Todos aqui, de certa maneira, têm, direto ou indiretamente, seu papel a contribuir. Né? A equipe aqui é reduzida e precisa, muitas vezes, de nosso apoio. Então, essa perspectiva que eu trago, que eu coloco, é importante que a gente enxergue a nossa comunidade, essa estrutura aqui, como uma oportunidade. Não é porque ela existe que ela vai dar certo. Não é porque ela existe que ela vai chegar aonde nós queremos que ela chegue. Não, não. A gente tem que tomar decisões e temos que enfrentar de maneira deliberada determinadas questões para que a gente chegue onde a gente quer chegar. Óbvio, a gente pode tomar uma decisão e errar. Mas a gente tem que ter consciência de que a nossa ação é determinante para o resultado final. Não é uma estrutura que existe e que ela sozinha vai resolver tudo, não vai resolver. Então a gente tem que ter o rumo. E procurar e atacar os problemas certos. E eu enumerei algumas, que eu acho que, como sugestão, tanto para o pessoal daqui, como para todos aqui, para todos nós, pensarmos, inclusive, dentro das nossas casas legislativas. A primeira delas é o que eu chamo de
precisamos atuar no espaço negocial. O que é isso? Como eu falei, tenho atuado muito ultimamente nessa área de implantação de tecnologias disruptivas em ambientes organizacionais. E o caso do Interlege é típico disso. Até porque o Interlege adotou um approach que a gente chama de approach tecnológico. O que é que o Interlege faz? Que é um approach legítimo, é uma abordagem legítima. É o que? Compra-se tecnologia ou produz, contrata a produção, elabora-se o produto e a gente entrega à comunidade. Esse é o que se tem feito historicamente, que é um approach legítimo. Só que, para ele dar certo, a gente tem que tomar algumas precauções. Não é só chegar, entregar a tecnologia e acabou. Não. Por quê? Toda vez que você implanta uma nova tecnologia dentro de um ecossistema, esse é o encontro dos dois rios lá do Amazonas, o Rio Negro e o Solimões. Todo mundo sabe, né, como é que funciona essa dinâmica aí. Toda vez que a gente implanta uma nova tecnologia, de imediato se estabelece uma negociação entre a cultura reinante naquele ambiente e a nova tecnologia. Sobretudo se ela for disruptiva. Por quê? Porque uma tecnologia disruptiva, por sua característica, ela muda determinadas conceitos, rituais, práticas, modos de pensar. Exemplo concreto, a implantação do CPL numa casa legislativa. Ele não só muda a visão da casa sobre o que é informação legislativa, como muda a própria textura da informação. A informação legislativa deixa de ser um repositório de papel, livros, documentos impressos, e passa a ser também isso, mas algo mais etéreo, algo mais rápido, mais dinâmico, mais interativo, mais digamos assim, maleável, mais... deixa eu ver se eu encontro a palavra. Mais recombinável. Certo? Mais recombinável. Ou seja, nós estamos levando a casas legislativas uma tecnologia que muda a forma de pensar, de agir, certo? E de ver o próprio processo que eles historicamente construíram ali. Então, simplesmente chegar e entregar não vai resolver muita coisa. A não ser que tenhamos a história do raio, que cai sempre, de vez em quando. Catanduva. Funciona bem por quê? Porque nós tínhamos um conjunto de fatores, né? Nós tínhamos um solo fértil, que nós semeamos com muito ou pouca cuidado, saiu o exemplo que é hoje Catanduva. Mas na maioria das casas, nós encontramos um solo árido, muito árido. Tem casas que tiveram o primeiro computador porque o Interlege deu. Gente, na época de hoje, uma casa legislativa não tem um computador, não tem porque não quer. Casas Bahia estava anunciando aí por R$690 um computador. Então, se uma casa legislativa, nos dias de hoje, não tem um computador, ela não tem porque não quer. É óbvio. É óbvio. Então, na maioria das vezes, nós encontramos terreno árido, terreno não agricultável. E nós não estamos pensando nisso. O que eu chamo de espaço negocial é isso. A gente tem que atuar nesse... mais à frente eu vou mostrar para vocês, dar algumas ideias que a gente poderia fazer. Não pode só pensar na entrega da tecnologia. Comprou a tecnologia, chegou lá, entregou. E ensina, aspas mesmo, a usar. Que até isso a gente não tem, por N questões, não tem conseguido fazer. Mas mais que tudo, é a questão do embate cultural. Forças que defendem a situação anterior vão lutar contra as forças que estão propondo a mudança, que é o que nós estamos levando lá. Então, é nesse espaço negocial que o Interlege tem que atuar, de maneira deliberada. Então, a gente tem que colocar a nossa cabeça para pensar, para desenvolver soluções, produtos, certo? E ter um approach para lidar nessas questões. Eu tenho algumas sugestões que eu vou falar mais à frente. Mas eu acho que esse talvez seja uma das questões fundamentais. E talvez, e tem mais, olha. É nesse espaço negocial onde a verdadeira batalha que o Interlege trava para a manutenção e implantação dos seus sistemas. É aí. É aí que a gente perde ou ganha. E nós não temos avançado mais como poderíamos, porque a gente tem ignorado isso.
A gente tem ignorado isso. E a gente tem que enfrentar isso. E também é nesse espaço onde as narrativas são construídas. Certo? As narrativas que ou vão criar um ambiente cultural para a adoção daquela tecnologia e manutenção dela, ou para a rejeição dela. Então sempre tem alguém, eu lembro de um PPM que eu fiz, não vou dizer o nome da cidade, porque eventualmente pode ter alguém aqui da cidade, mas uma das cidades que eu fiz do PPM, que a gente implantou esse sistema lá. A diretora do setor legislativo chegou, também não vou dizer meu parceiro, porque eu só fiz uma casa com esse parceiro lá, que era duplo, eram duplas. A diretora do legislativo chegou para nós e disse: e essas informações vão ficar na internet? Sim. Oxe, pode. Pode, claro, deve, é público. Eu sentia que é o seguinte, aquilo era um poder que ela tinha. Ela tinha aquela informação como... Ela era vista como a detentora de todas as informações do setor legislativo. De cara eu percebi, essa criatura é uma inimiga da implantação desse sistema. Inimiga no sentido desse embate aqui. Certo? Ela está lá em cima. Ela vai lutar para que a cultura reinante até então se mantenha. De cara, eu percebi isso na hora. Porque ela se sentiu ameaçada. Peraí, o vereador não vai mais me ligar de noite me pedindo aquele projeto. Entendeu? E agora? Sabe o que é você sentir o chão dela sumir? Depois desse momento, a conversa mudou. Era bom dia. Antes era, você quer cafezinho, meu filho? Entendeu? Isso foi no primeiro dia. No segundo, terceiro, o resto da semana foi isso. Bom dia. Desse mesmo jeito. Entendeu? E eu com esse meu sotaque alemão, né? É porque eu sou um alemão metido a nordestino, né? Naquela, né, Jean? E eu com esse meu sotaque alemão, minha filha, eu dizendo comigo mesmo, né? Não faça isso. Mas eu senti na hora, eu até comentei com o meu companheiro. E esse embate, nós estamos ignorando. E é aí que nós estamos perdendo a batalha. É aí. Esse é o ponto nevrálgico. Pode ter certeza que é aí. Porque a gente está só se preocupando em licitar, comprar, entregar. E aí faz um treinamento, claro, mas isso é pouco. Nós temos diante de nós uma mudança cultural de fundo. Requer uma ação mais articulada, uma ação mais pensada, entendeu? Requer um approach mais sistêmico. Na minha palestra eu usei o nome ecossistema legislativo. Mas à frente eu vou mostrar a vocês por que eu uso tanto essa palavra. E mostrar um caso concreto. E como essa dinâmica repercute no sistema como um todo. Então, é preciso superar a visão que a gente chama de tecnopolista. Onde a tecnologia é a senhora de todos, a solução de todos os problemas. Isso não é um problema nosso só, é um problema da sociedade como um todo. Então, tem um escritor muito bom, estou até com um dos livros dele aqui comigo, que ele diz o seguinte, que as tecnologias, elas só de fato se tornam transformadoras e mudam a realidade quando elas deixam de ser sublime, quando elas perdem aquela áurea de onipotente e são banais, e passam a ser banais, incorporadas ao dia a dia. Foi assim com a televisão, foi assim com o rádio, né? E agora nós estamos diante dos dados abertos que de repente passou a ser superpoderes. Nós temos, ela nos confere superpoderes para mudar tudo. É normal isso, viu? Isso é humano. Mas esse processo é um processo muito natural. E nós ainda estamos nesse marco. Nós estamos apostando todas as nossas fichas na tecnologia, como se ela sozinha fosse resolver o problema. Nós vamos lá, entregar um pacote de modernização e vamos resolver os problemas. Infelizmente não é assim. Estamos falando de sistemas humanos. Sistemas humanos não se resolvem com máquinas apenas, ou com processos elaborados. Então, é óbvio isso. A tecnologia não vai resolver todos os nossos problemas. E é preciso superar esse marco. Que esse é o marco que o setor público, com certeza, e boa parte da sociedade está nesse marco. Eu chamo de marco da interatividade. Quando nós queremos dizer que uma coisa é boa, a gente diz,
vai aumentar a interatividade. Pronto. Se você carimbar qualquer tecnologia e dizer que ela vai ser mais interativa, aquilo já adquire um status maravilhoso. Sabe? Ganha uma dimensão. Não, é bom. É bom. De fato é bom. De fato é bom. Só que a interatividade por si só não resolve o problema. Não resolve. Não resolve. Tornar um sistema humano mais interativo é a coisa mais fácil do mundo. Cria-se uma rede social, bota para funcionar, e ninguém vai ficar trocando foto, imagem. Então, eu estive em tal lugar. Você aumentou a interatividade. O que nós temos que fazer é ir além disso. Nós temos que entender duas coisas. E aqui eu acho que essas são duas questões muito importantes. A interatividade, ela é uma característica da tecnologia. A tecnologia aumenta ou diminui a interatividade. O que de fato nós precisamos é participação. E a participação, nós esbarramos com aquela velha conhecida chamada cultura. É uma oportunidade que a cultura nos proporciona. Então, o que nós precisamos para trazer, para mudar aquela narrativa que eu falei no começo, é participação. Nós temos que trazer as pessoas, abrir nossas portas, de fato, não apenas na retórica, a participação das pessoas interessadas no nosso sistema, no nosso ecossistema. Então, toda vez que você vê alguém, eu dou risada, às vezes o presidente de Câmara, não, você vê a entrevista, não, acabamos de implantar o portal, porque vai tornar mais interativo, a Câmara vai ficar mais interativa. Legal. Legal. Abre uma conta no Facebook, você fica interativo também. Não é esse o nosso problema. Repito, não estamos preocupados. Claro, a interatividade é boa porque ela possibilita N possibilidades, mas é muito pouco. Não vamos chegar em lugar nenhum só pensando na interatividade. A gente tem que atacar o grande problema que é a cultura. Certo? E eu espero que vocês saiam daqui com uma visão de que a cultura pode ser mudada sim. A lei de responsabilidade fiscal é de que ano? 92. Nós estamos em 2012, né? São 10 anos. Não, 20? Desculpa. São 20 anos. 20 anos. Entendeu? E nós mudamos uma cultura que estava enraigada dentro dos setores que mais é difícil de mudar, que é o setor, o poder executivo. Então a gente tem como mudar isso. A gente tem como mudar. E eu acho que o Interleges tem que usar essa oportunidade que ele tem, para atacar esses problemas. Para não pensar só na interatividade, não pensar só na tecnologia. Então é preciso, e aqui vou chegar no ecossistema, o motivo que eu incluí falando de ecossistemas legislativos. É preciso enxergar, pensar e atuar em todo o ecossistema. Como é que hoje nós vemos as casas legislativas? Principalmente as ações típicas próprias do Interleges. O Interleges vê o legislativo como um sistema que tem setores, tem lá a mesa diretora, tem os vários setores, tem os fluxos as trocas de informação entre esses setores, e tem a parte de atendimento, um reforço no atendimento à população. Atendimento à população. Um ênfase no atendimento. É isso que a gente vê. Isso não é só vocês, isso é o serviço público de maneira geral. A gente vê como um sistema fechado e que tem lá um setor que vai cuidar de atender a população. Quando, na verdade, a gente deveria ver dessa forma. O ecossistema legislativo, ele é muito mais do que aquelas 4 paredes que a gente tem lá, setor legislativo, comissões parlamentares, funcionários e um setorzinho de atendimento. Nós temos, atuando dentro do legislativo, N segmentos dentro da sociedade, dentro do legislativo. Vou dar um exemplo clássico, que eu sempre utilizo em todas as oportunidades que eu tenho de falar sobre esse assunto. Acho que a maioria aqui já sabe que eu participei de um processo da Câmara Municipal de Arapiraca. Lá a gente implantou o sistema, SAPL, e na época não tinha portal modelo, e nós nos deparamos com o seguinte problema. Como a gente
pode fazer que esse sistema permaneça depois que a gente saia. Porque é muito comum a descontinuidade no setor público. É muito comum. O gestor que entra, se for seu amigo, político, do ponto de vista político, mantém o que você fez. Se não, ele simplesmente vai fazer vista grossa. Então, o que é que nós fizemos? Vamos aumentar a nossa base de clientes. Vamos vender esse produto como uma conquista da sociedade da cidade. E aí fizemos esse mapinha. Nós identificamos quem são os usuários do nosso sistema. O sistema de leis. O judiciário da cidade, o Ministério Público, vai precisar sempre estar consultando as leis, o staff das secretarias municipais, secretários municipais, os clubes de serviço, e nós fomos além. E eu acho que essa é uma medida que o Interlege pode e deve fazer. Nós fomos às escolas. Montei um servidorzinho com a bateria. Fizemos uma cartilhazinha ensinando como usar as funcionalidades básicas. Saiu eu e o presidente. Lions, maçonaria, Ministério Público, OAB. Sempre tem, que a gente chama de conectores. Sempre tem alguém do ciclo de amizade que faz parte da OAB. Bicho, quando é que é a próxima reunião da OAB? Dia tal. Tem como a gente ir aí usar meia hora de vocês para apresentar o sistema? Pronto. O que é que nós fizemos em todas essas reuniões? Nós fizemos mais de 30 reuniões. A gente ia lá, distribuía a cartilha e dizia, pessoal, isso é uma conquista de vocês. A partir de agora vocês podem acessar o sistema da Câmara e conferir o que está acontecendo lá, e interferir. O que acontece? Quando o sistema saia do ar, o juiz da cidade. Eu estou tentando acessar o SAPEL aqui e não estou conseguindo. Entendeu? Então você aumentou sua base de clientes, vendeu aquele produto como uma conquista da sociedade, certo? E você garantiu a permanência dele quando você saísse de lá. Simples. Por quê? Porque nós fomos além do marco da interatividade. Nós não pensamos a casa como um sistema fechado. Nós entendemos que aquele serviço é público e a sociedade tem que tomar partido daquilo como uma conquista dela. Então é essa visão sistêmica. Uma sugestão clara para o Interleges. Elaborar produtos, cartilhas, simples, para ser usado em escolas. Olha, eu agora, com a minha experiência no Instituto, estou impressionado como a gente é bem recebido quando a gente fala de cidadania digital. Nas escolas, públicas, particulares, que a gente chega, que mostra para o diretor da escola, ele quer comprar o produto. Só que a gente não vende. Então a gente tem lá um kitzinho de cidadania digital para desenvolver habilidades, tem um material didático que tem um patrocinador nosso que produz, para a gente trabalhar em escolas. Então o Interleges, ele pode e deve preparar instrumentos para que a casa faça esse elo com a sociedade. Tem que se incluir isso em nossas prioridades de treinamento com as casas. Produtos prontos e acabados, sim. Cartilhazinhas com públicos distintos, certo? Para que a gente entregue o produto. Isso é barato, gente. 1000 cartilhas feitas aqui na gráfica em casa valem muito mais do que muitas coisas que a gente vê sendo entregues. Então a gente tem que se preocupar com o sistema e se preocupar em munir as casas de competências e habilidades sociais que elas ainda não têm. Isso é muito importante. Isso tem que fazer parte do nosso cronograma de trabalho. E essa é uma sugestão que eu faço a todos vocês aqui. Mas tem alguém aqui que não trabalha em casa legislativa? Mas se tiver, é uma minoria. Né? E o bom é o seguinte, que você fazendo isso, você garante, até para o gestor mesmo, o próprio gestor que está lá de plantão hoje, ele vai ser o cara que vai sair bem na foto, que foi ele que implantou o sistema. Tá certo? Daqui a 10 anos, eita, isso aí quem botou foi o presidente fulano de tal. Isso é um argumento fantástico para você convencer qualquer presidente. Tu vai ser o pai da criança, cara. Menino bonito, assim de pai, ó. É ou não é? Agora quando nasce fêmea, rapaz, isso aí foi trocado, viu? Moleque com o olho da testa. Ninguém quer. É verdade. É verdade. E esse é um filho lindo. Você abrir as portas do teu legislativo para a sociedade. Quem é que não quer ser o pai dessa criança, minha gente? Então, cabe a nós, Interleges, chamar a atenção para isso, lançar as condições e dar os instrumentos. Isso é barato. Posso garantir que é barato. Que a gente fez em Anapiraca. A cartilha não ficou bonita não, mas a gente fez em Anapiraca, porque não pode fazer aqui.
E aí é que eu digo, a gente tem que sair do marco da interatividade e ir para participação co-criativa. O que é isso? O que é isso é o seguinte, é o paradigma nós para nós. Simples. Nós fazemos para nós mesmos. Ou seja, nós temos N questões que são discutidas dentro da Casa Legislativa que repercutem na vida das pessoas. Por que não trazer as pessoas para que elas interfiram e elas mesmo consigam interferir no processo que vai dizer respeito à vida, que vai impactar na vida delas? Por que a gente se fecha, certo? Enquanto poder legislativo, para deliberar, e a gente no máximo, faz aquelas audiências públicas que saem aquelas notas de rodapé em jornal. Aí vem meia dúzia de gente interessado diretamente no assunto e pronto, e acabou. Tem uma cidade do interior, eu esqueço o nome, uma cidade até que eu visitei pelo Instituto, que eles estavam lá decidindo sobre a questão de carteirinha de estudante. E os caras ouviram todo mundo, menos os estudantes. É mole. Como é que você vai tratar de uma questão como essa e você não ouve os caras? Certo? Não ouve, no minimamente, as pessoas interessadas. Então eu acho que é aqui que essa nova ferramenta que foi lançada hoje, do Interleges, pode atuar. Então, duas coisas que eu quero falar sobre essa nova ferramenta. Primeiro, não vão nessa onda, rede social. Rede social sempre existiu, gente. A família é uma rede social. O seu ambiente de trabalho é uma rede social. Isso é uma rede social, sempre existiu. Aí agora criou-se a marca rede social, certo? E vamos implantar uma rede social, está resolvido os nossos problemas. Não, a gente tem que criar plataformas de cocriação. A diferença é grande, é quilométrica. Não é só criar um lugar onde as pessoas podem criar um perfil, botar uma foto bonita, botar aquelas frases, né? Que o pessoal bota no perfil, né? Aquelas frases, o que vale é o que importa, né? Entendeu? Filosóficas. Tá entendendo? E achar que isso resolveu o problema. Não. Nós temos que sair desse paradigma da interatividade. Rebato sempre nisso. E partirmos para pensar em criar conjuntamente. Então, e outra, agora vive-se uma febre do like. Curta a minha página. Gente. Isso vai acrescentar em quê? Eu tenho 15 mil likes. Se eu perguntar a qualquer um aqui, qual foi os últimos 5 curtis que vocês fizeram? Garanto que aqui alguém vai lembrar do último, porque foi feito agora 5 minutos atrás. Mas se eu disser ontem, você curtiu o que ontem no Facebook? Quem consegue levantar a mão e dizer? É muito raro. Curtir é apertar um botão. Não muda nada. Certo? Aí tá lá o cara se vangloriando porque tem 3 mil pessoas curtindo a página dele. Grande. É isso aí. A vontade é dizer outra coisa. Mas o Brasil todo está ouvindo, né? Minha gente. Então eu acho que a gente tem que fugir desse estigma, desse fetiche, a palavra é essa. Desse fetiche. A rede social. Meu Deus do céu. Então a gente tem que construir uma plataforma de cocriação. É esse o foco que o Interlege deve dar a essa nova ferramenta. E aí é pensar que nós vamos encontrar um caminho. Desde que existe interesse, a gente encontra o nosso caminho. E o que se aplica numa casa não se aplica na outra. Apesar de as realidades serem muito parecidas. Mas a gente tem que insistir, pensar e criar com essa perspectiva. De maneira deliberada e de maneira articulada. É preciso ir dos fluxos, dos estoques aos fluxos de conhecimento. Quando os nossos sistemas legislativos foram criados, conhecimento era visto assim. Era assim que se imaginava que era conhecimento. A gente tem uma quantidade de conhecimento, vamos armazenar, fazer toda uma logística. Para quê? Para que a hora que as pessoas queiram, a gente vai lá, tem um banco de dados, reutilizar o documento e reprocessar, né? Tudo palavras que
neologismos bem recentes, né? Reprocessar, ressignificar e entregar às pessoas na hora que ela precisa. O problema é o seguinte, é que o conhecimento, ele não pode mais ser visto assim. Porque a dinâmica é outra, a velocidade é outra, a lógica é outra. A gente não precisa mais de ter pessoas dentro de uma organização que são enciclopédias ambulantes. Não. A gente precisa de gente que tenha a capacidade de resolver problemas complexos, que nenhum banco de dados vai resolver. E a capacidade de se readequar às exigências do sistema como um todo. Então, na verdade, você não precisa, é o que a gente chama de cognição distribuída. Você não precisa saber de tudo. Você tem que ter as ferramentas, as habilidades certas. E o Google? E o Google? Não posso esquecer dele. Certo? Para você, é aquela história do fazendeiro e do caçador. Uma metáfora que eu usei uma palestra dessas aqui. A gente tem que estar num ambiente, a gente não tem que pensar como um agricultor. Aquela coisa etapista, não. A gente lava, a gente prepara a terra, cultiva, semeia, né? E depois, no tempo certo, vai nascer. Não, a gente tem que estar no meio do mato. A gente sabe que tem uma onça ali. Então a gente fica aqui, ó. Qualquer momento ela vai aparecer, você tem que estar pronto para reagir. A dinâmica hoje é essa. Porque as coisas mudam com uma velocidade muito grande. Então, na verdade, você tem que ter as habilidades certas para lidar nesse ambiente de inconstância. E as organizações precisam desenvolver essas habilidades. E é isso que o Interlege tem que fazer. Modernizar o legislativo é modernizar os ecossistemas legislativos. E modernizar os ecossistemas legislativos é desenvolver habilidades de sociabilidade que hoje ele não tem. Nem o próprio Senado tem. Aliás, muitos poucos órgãos do serviço público têm essas habilidades hoje. Muito poucos. Mas a gente tem que trabalhar nessa perspectiva, porque o caminho é esse. Então, era assim que se via. E hoje não. Hoje a gente tem que estar próximos aos fluxos de conhecimento. Aí você deve estar se perguntando, o que é um fluxo de conhecimento? Vou dar alguns exemplos. O que é que o Vale do Silício, Beverly Hills, nos Estados Unidos, e o Rio de Janeiro têm em comum? Beverly Hills, Vale do Silício, todo mundo sabe aqui o que é o Vale do Silício, né? E aqui você tem certeza que sabe. E o Rio de Janeiro. Todos três são cidades onde nós temos, são áreas geográficas onde a gente tem notórios fluxos de conhecimento, concentração de fluxos de conhecimento, notórios, em áreas bem específicas. O Vale do Silício, todo mundo sabe, né, é onde se concentra a maior quantidade de empresas de tecnologia, a maior quantidade de empresas que trabalham na nossa área, estão concentradas ali. Hollywood, a gente sabe que a indústria cinematográfica está toda concentrada lá. Por quê? Porque é lá que funcionam os grandes estúdios, é lá que se montou uma indústria. E o Rio de Janeiro, produção de novelas. Você tem o Projac, do Rio de Janeiro, e a Record montou um núcleo de novelas, que é o REC 9, que é lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, porque tinha um mito que se falava da internet, que a internet ia acabar com a geografia. Conversa fiada. Não vai acabar com a geografia. Nem vai acabar com a história. Muito pelo contrário. Ela talvez potencialize as trocas de informações de pessoas mais distantes geograficamente falando, mas não acaba. Quando você concentra uma quantidade grande de pessoas com expertise de uma determinada área, você aumenta a possibilidade de simbiose, de trocas de informação. Aquela pessoa que você está desenvolvendo um projeto, Vale do Silício mesmo, você está desenvolvendo um projeto, é muito comum ver isso lá. A gente está precisando desenvolver um buscador, conhece essa característica. Alguém ali conhece alguém na esquina ali que tem isso, que tem essa expertise. Você com um telefone, em 5 minutos você está junto do cara. E você ali, então você transforma, aquele ambiente é um ambiente que é favorável a surgir coisas absolutamente inesperadas, com uma velocidade incrível, porque está todo mundo concentrado ali. Se você quer produzir um filme, vá para o Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Você vai ter um monte de cameramen com muita experiência desempregados. Você vai ter muita gente com muita experiência de edição de filme lá, porque sabe que o mercado está ali, então eles ficam ali concentrados. Então,
esses polos de conhecimento não existem apenas no mundo físico, existem também no mundo virtual. Eu vou mostrar um case aqui, daqui a pouco, que é um case que eu apresentei 2 anos atrás, que estava começando. E hoje a gente já tem números sobre ele. Entrevistei o pessoal que cuida disso e conheci os dados. É assustador. Então, o que é que nós temos que fazer hoje? Deixa eu ver se é aquela história que eu já falei, né, das plataformas. Deixa eu voltar, está mais à frente. Nós temos que gerir, na verdade a palavra é essa. Alguns anos atrás era gestão da informação, que era grande coqueluche. Depois passou gestão da informação e do conhecimento, que seria o que a gente deveria fazer. Tudo isso tem que ser feito ainda, viu, gente? Isso vai ter que gerir informação, isso vai ter que gerir o conhecimento que está sendo... Mas isso era considerado a grande, digamos assim, a última moda, digamos assim. Depois, gestão dos fluxos. Hoje, a gente tem que gerir o nosso relacionamento com os fluxos. Qualquer organização que se preze hoje tem que identificar, principalmente as organizações legislativas, quais são os fluxos de conhecimento que existem, no caso do legislativo, sobre quase todas as áreas de expertise, e desenvolver habilidades para se relacionar com eles. A proximidade, a forma como você vai se inserir. É muito comum, vou dar outro exemplo mais concreto para vocês entenderem. É muito comum você ver políticos, em época de campanha, de casas legislativas, em épocas de campanha, montar um perfil no Facebook. Eu quero aumentar a interatividade com os meus eleitores, aí monta um perfil. Aí naquele momento ali, todo post que fazem, ele responde prontamente. Não, estou aqui, estou trabalhando, pensando no povo. Aquela conversa, né? Eu não sei o quê. Isso é comum. Termina a campanha, alguns descaradamente deletam o perfil. Outros, em vez de aquela instantaneidade, responde com um mês depois, 2 meses, nem responde. Então o que acontece? Esse tipo de approach oportunista, você entra numa rede social, num determinado ambiente que existe um fluxo que lhe é interessante, naquele momento, conjunturalmente falando, você entra de maneira oportunista, faz a sua ação, pensando em qualquer coisa que seja, e depois sai. Você é visto como um spam ali dentro. E é tratado assim. É tratado assim. O que eu já recebi de coisa de voto em mim no meu Facebook, eu nem leio. Deleto. É spam. Agora, se você tem, de maneira deliberada, uma estratégia para você atuar ali de maneira continuada, constante, contribuindo de maneira desinteressada, na medida do possível, naquele ambiente, com o tempo, tem que passar um tempo, você passa a ser visto naquele ambiente como um nativo, como alguém dali. Como alguém dali. Então você vai ter condições de dialogar melhor, de receber contribuições daquele ambiente, e não vai ser tratado como spam, vai ser tratado como um comum, como o igual. O problema é que isso dá trabalho, gente. E político só pensa no evento de lançamento. Porque vai bombar na Gazeta Mercantil, vai bombar na Gazeta de Alagoas, vai bombar na Gazeta não sei de onde. Acabou aquilo ali, aí vem a parte do trabalho, que é o relacionamento. Eu não quero isso, porque vai dar trabalho. Como aqui eu sei que só tem servidores, eu acho que vocês, o papel de vocês, até porque esse pessoal vem, se elege, cumpre o mandato e vai embora. Quem fica são vocês. Né? Vocês é que ficam. Então, a perspectiva é essa, é vocês se aproximarem de determinados fluxos de conhecimento, estabelecer um relacionamento com esse fluxo e ser constante. Permanecer ali, contribuindo, quando você puder contribuir, e recebendo feedback quando você, no tempo certo, de acordo com a cultura de cada um desses fluxos, ou de cada uma dessas comunidades, você vai chegar num momento mágico que você vai ser tido e aceito como um comum ali dentro. Fora isso, é spam. Certo? Tem muito marqueteiro aí vendendo, vamos fazer uma estratégia de redes sociais, que a gente monta uma mensagem, e tem muito político que se diz esperto que cai nessa falácia. Não sei o que, tu acaba ter uma estratégia ali de estrategista de redes sociais. Inventaram aí. E todo mundo cai nessa história. Não existe
Relacionamento humano, já está dizendo, é relacionamento. Se constrói. Ou a gente constrói de maneira deliberada e paciente, ou a gente não sai do lugar. Falei das plataformas de cocriação, né, que eu acho que deve ser esse o foco dessa nova ferramenta do Interlege, e eu acho que todas as casas poderiam fazer isso, guardando as devidas proporções, criar ambientes onde a população pudesse participar. É uma sugestão que eu dei numa época dessa, não sei qual foi a Câmara, que um presidente participando, e eu falei para ele, você pode, por exemplo, criar uma comunidade, Salvador, um lugar grande, e você pode segmentar por bairros, comunidade do bairro tal, chamar as lideranças e fazer com que elas interajam ali, e você, de maneira inteligente, utilizar aquela informação dentro do processo legislativo, dar feedback. Né? Ou fazer, por exemplo, de uma cidade que... A cidade de Minas Gerais, por exemplo, tem mineração muito forte. Então você fazer comunidades temáticas em torno de temas da região. O legislativo fazer isso. Certo? O legislativo fazer isso. Então, ideias não faltam. O que falta, em muitos casos, é disposição política e vontade de fazer as coisas e trabalhar. E esperar o resultado no longo prazo. Mas nós aqui do Interlege, não. Não é o nosso caso. No nosso caso, a gente pensa em modernizar. Então a gente pode fazer isso. Agora eu quero falar sobre a informação legislativa. A informação legislativa é sob a perspectiva dos chamados dados abertos, que agora é o must, né? Todo mundo fala em dados abertos, poxa, estamos na crista da onda. Quando a gente fala em informação legislativa, hoje, a gente vai falar sobre o quê? Processo legislativo, né? E, no caso das casas maiores, é a informação sobre salários, que agora tem uma polêmica, né? Divulga, não divulga o nome, blá, blá, blá. Superada essa fase, que a gente chama de fase fiscalizadora, que acho que é muito tímido pensar em dados abertos só para fiscalizar, quando superar essa fase, esgotou. A gente tem que pensar nos dados abertos não como uma ferramenta de fiscalização. Eu quero saber quanto é que fulano está ganhando. Temos que pensar pensar como uma ferramenta para resolver os nossos problemas sociais. Tem gente passando fome. Tem gente passando necessidade. Certo? Quando você abre os dados de maneira como a proposta cultural, que os dados como a proposta cultural, realmente a palavra é essa, desse movimento chamado dados abertos, você, de certa maneira, você abre. Tem uma metáfora muito boa que eu vou falar mais à frente. Você abre um campo, certo? Com N possibilidades de colaboração, de interação, para criar coisas novas. Então, pensar em dados abertos como um elemento de transparência para saber quanto a casa gasta com isso, gasta com aquilo, é muito pouco. A gente tem que estar enfrentando os problemas que de fato existem. Até porque, quando falamos em dados abertos hoje, nós falamos de informação, documentos estáticos, guardados num banco de dados, que sem contexto não servem para nada. É como eu sempre digo, dizer que uma ponte custou 50 milhões, você não disse nada para mim. Apesar de eu ser engenheiro, mas a maioria das pessoas não tem parâmetros para julgar se aquele 50 foi muito ou se foi pouco. Tem que ter contexto. Tem que ter outros. O valor só é válido se ele for referenciável. Se ele tiver um outro valor que a gente possa comparar e aferir. Então, liberar os dados sem a perspectiva de criar algo novo, apenas pensando em fiscalizar, não chegamos a lugar nenhum. Já falei. Interessante isso aqui. Vocês vão ter uma palestra muito boa sobre dados abertos. Acho que amanhã, não sei. Eu não vou nem entrar nisso, porque... Mas essa metáfora aí ilustra bem o que nós precisamos hoje. Nós não precisamos de informação. Nós precisamos de conhecimento. Certo? Está ali os dados, né? Os dados brutos. Você tem a informação, já seria o bolo pronto. Você tem a forma como você apresenta e você tem o conhecimento. Então a gente precisa de conhecimento. Você vê como o caminho é longo ainda. A liberação dos dados, a abertura dos dados é apenas o começo. E a gente precisa desenvolver dentro dos ecossistemas legislativos a capacidade de gerar conhecimento mediante as informações que a gente tiver.
principalmente das informações do Executivo. E aqui entra uma outra oportunidade que os dados abertos oferecem às casas legislativas. Nós agora temos a possibilidade real de transformar as nossas casas em fiscalizadoras de fato do Poder Executivo. Por quê? Porque nós temos agora a possibilidade de montar sistemas que a gente possa fazer com que a sociedade, através do Legislativo, saiba o que passa dentro do Executivo. Então é uma oportunidade de ouro. Gente, eu quero bater bem firme nessa tecla. O Poder Legislativo não vai mudar a sua relação com a sociedade para melhor enquanto ele não exercer o seu papel de fiscalização do Executivo. Enquanto ele não fizer isso, ele não vai mudar. A gente tem que resgatar, porque está lá bem claro, todo mundo aqui sabe, o papel do Legislativo é o quê? Legislar e fiscalizar o Executivo. A gente mal está fazendo a primeira parte. Fiscalizar o arsenal, a capacidade fiscalizadora da maioria das casas legislativas é ridiculamente frágil. Frágil. Você tem um corpo de funcionários, de assessores de uma casa legislativa, eu conheço bem, porque trabalhei anos dentro de uma, e andei o Brasil todo conhecendo, é um contador para fazer as contas, o pessoal que cuida das sessões, o pessoal do TI. Só. Vem cá, como é que a gente vai fiscalizar um poder complexo, como é o Poder Legislativo, se a gente não tiver instrumentos para isso? E os dados abertos oferecem essa possibilidade. E a gente tem que saber aproveitá-las. Precisamos disso. Usando a metáfora do bolo, precisa de conhecimento. Certo? A gente precisa disso. Produzir conhecimento. Desenvolver capacidade para fazer isso. É uma questão também que eu acho muito interessante, que eu acho que amanhã o menino vai colocar. Quando a gente fala em gestão da informação, a gente está falando de quê? De documentos armazenados. Normalmente a informação já armazenada em um banco de dados. Documentos estáticos. A palavra é essa. E os documentos estáticos precisam de referências, de contexto para isso. E a melhor forma que você tem para dar contexto, hoje, é você trazer a sociedade para cá. Por quê? Porque é simples. Quando você diz, fulano de tal comprou na cidade de não sei o que das Brotas, comprou lá 20 rolos de papel higiênico por R$5. Aí tem lá, filho do dono da mercearia, que faz parte lá da comunidade, diz, não, todo lugar não é R$20, não, é R$5. Eu moro aqui, eu sei. Tem alguma coisa errada aí. Olha o contexto. Você tem alguém da realidade local, que sabe como as coisas funcionam, tem as referências e vai ilustrar aquele número. Então, aquele número que é só um número, fulano de tal comprou isso, ou gastou isso para fazer aquilo, quando se une a esse dado de alguém da própria realidade, que diz, não, isso aqui está fora da realidade, porque aqui, fulano de tal vende a tanto. Então, como é que foi? A prefeitura comprou a tanto. Então, o que aparentemente é difícil, se torna fácil quando você traz as pessoas para dentro do sistema, né, para dentro das plataformas. Então, o que nós temos que fazer é isso, é usar os dados abertos, divulgar, dentro das nossas próprias plataformas, os próprios sites das câmaras municipais, e o principal, oferecer contexto a esses dados. Que isso vai nos ajudar, não só no papel fiscalizador, como no papel de criar soluções para os problemas que nós enfrentamos. Repito, a gente precisa de conhecimento. Porque eu gostei da foto desse menino, eu repeti, botei 2 vezes. Tão lindo. Então, o que é que basicamente as plataformas de cocriação fazem? Elas dão contexto à informação, isso que eu acabei de falar. Elas superam a visão exclusivamente fiscalizadora. Enquanto estivermos só pensando em legislar e não exercermos o nosso papel de fiscalizador, a sociedade não vai nos enxergar como um parceiro deles. Como algo, como um sistema que mereça confiança. Não vai, não se iludam. Enquanto nós tivermos aquele discurso bonito, é só lero, a sociedade vai continuar achando é tudo igual. Melhora o processo decisório, é óbvio isso, porque se você traz mais gente para participar
você vai melhorar e você amplifica os fluxos, os N fluxos. Tanto de conhecimento como os outros, tanto físicos como virtuais. Aquele slide que eu queria mostrar para vocês, que é como se fosse uma escala no tempo. O conceito saiu de gestão da informação, passou a ser gestão do conhecimento, gestão de fluxos de conhecimento, que é o que vigora hoje. Um conceito bem recente, gestão de fluxos de conhecimento. E o que eu sugiro? Eu sugiro que a gente faça a gestão dos relacionamentos com os fluxos. Certo? Isso é uma sugestão minha. Você faça a gestão dos seus relacionamentos. Os outros continuam existindo, óbvio. Um não exclui o outro, mas a gente tem que trabalhar em cima da gestão, da organização e como essa organização e os atores que dentro dela atuam se relacionam com os fluxos de conhecimento. E até uma discussão que acho que eu tive no ano passada com o Higino, sobre a questão dos convênios. Não sei se você lembra, Higino, se era para fazer diretamente com o vereador ou se era fazer com as câmaras. Lembra? Não. Que eu acho que a sua intervenção está correta. Naquele momento eu estava equivocado. Entendeu? Estou lembrando porque eu acho que o Interlege tem que repensar a forma como ela se relaciona. Então, o que é que hoje a gente faz? A gente se relaciona com as casas e a gente vê as casas como um papel, um convênio, e como uma instituição do tempo antigo. Uma instituição que é uma relação institucional, a palavra é essa. O relacionamento que o Interlege tem com as casas é um relacionamento institucional. E ele tem que passar e descer ao nível pessoal. Pessoal por quê? Porque as organizações legislativas, elas são entidades que a cada 4 anos muda o presidente. Então o convênio foi assinado com o presidente fulano de tal, e daqui a 4 anos não vai estar lá. Então a gente tem que ter esse relacionamento institucional, porque também tem questão de contrato, né? tem que justificar o investimento, como a gente também tem que ter esse vínculo pessoal. E eu acho que aquela discussão, depois a gente vai retomar isso no final do debate, Gino, para o pessoal entender. Porque a discussão era o seguinte, era se a gente abria o SAAP para fazer o vínculo direto com a casa e se abria a possibilidade dos parlamentares terem os seus próprios SAAPs. Não sei se você lembra desse debate no último encontro. Já? Pronto, então vou adiantar aqui, que pediram para mim conversar mais. Pronto, eu quero encerrar com a faixa bônus número 1. Essa comunidade aqui é uma coisa fantástica. 3 anos atrás, eu participei do início do lançamento e conheci o pessoal que trabalhava nela. Isso é uma coisa fantástica. Resumindo a história para vocês é o seguinte. Vocês já imaginaram como é que se concede uma patente hoje? Você tem lá uma estrutura de examinadores, certo? Uma estrutura de examinadores bem diversa. Tem engenheiro, tem advogado. São as pessoas que analisam se aquela patente é patenteável ou não, se já existe alguma coisa. Né? Por exemplo, a Nike. A Nike desenvolveu um sistema novo de tênis e ela reivindica que aquele sistema é revolucionário, que é patentear. Então, isso vai lá para o órgão que concede patentes e o examinador vai dizer o seguinte, ó, isso aqui realmente é novidade. Pode ser licenciado pela Nike. Ou então ele vai dizer, não, isso aqui já existe. Só que, você imagina, está lá o examinador, engenheiro civil. Aí vem um cara, em questão de dias, 1 ou 2 dias, ele tem que se transformar num expert em indústria de calçado. Para julgar aquilo. Você imagine. Né? Você está ali, chegou uma reivindicação de uma indústria de tênis. E você tem que, em questão de horas, se transformar num especialista naquilo. Quando o seu background profissional é engenharia civil. Como é que se fazia isso nos Estados Unidos há 3 anos atrás? Tinha uma base de dados, que normalmente nem sempre era uma base de dados digital, tinha muita coisa em papel, e o cara tinha que, em 2 dias, consultar essa base, que nem sempre era atualizada, para no final dizer se aquilo era patenteável ou não. Agora você imagine, patente, numa sociedade capitalista, talvez seja a maior força motriz de evolução da sociedade.
Por quê? Porque é em cima delas que a economia capitalista, principalmente a americana, se move. Então isso era um grande empecilho, porque normalmente no final dos 2 dias ou 3 dias, o cara dizia assim, eu não tenho condições de julgar. Passava à frente. E aquilo demorava meses para aquela patente ser. Muitas vezes, quando a patente vinha a ser aprovada, ela estava desatualizada. Aí surgiu uma moça, que ela é professora de Direito da Universidade de Nova York, e ela criou isso aqui. Essa comunidade Peer-to-Patent. O que é isso? Fantástico isso aqui. Fantástico. Ela criou uma comunidade por temas. Começou com softwares e com a indústria de calçados. Convidou todos os players do mercado. E a partir do momento que alguém reivindicava uma patente, ela jogava na comunidade. Ó, a Nike está reivindicando isso. Aí estava lá, o cara da Reebok, o cara da Adidas, os concorrentes. Tem interesse na história. Aí dizia, epa, é aqui, ó. Ou seja, e a comunidade acadêmica também. Ou seja, trocando em miúdos, o processo ficou mais rápido, a qualidade subiu, porque você trouxe para esse debate o ambiente concorrencial do mercado, ou seja, o embate ali é pesado e pessoas que conhecem de fato. Você aumentou, só dar os números, só para dar os números. Você diminuiu em 300% o tempo de análise, são dados agora. Eu colhi isso tem uma semana, diretamente com o pessoal que cuida disso. Você diminuiu em 420%, 420% os processos de questionamento das decisões, porque como o debate é feito pelos próprios players e a coisa é feita, o resultado final é bem melhor e é quase que inquestionável. Existe um consenso. Então, se você vai reivindicar um software, a patente de um software, você bota a indústria de software ali para discutir, os concorrentes, o cara vai dizer, epa, não, tem isso, já não sei onde. Certo? Então, qual a lição que a gente pode tirar disso aqui? Sim, e o acervo de arte primária, que são o banco de dados que o analisador de patentes utiliza para ver se aquela patente é nova ou não, aumentou em 1.300%. Só 1.300%. Então, o que é que você está fazendo aqui? Você criou uma plataforma de cocriação. Você criou um ambiente onde os problemas são discutidos pelos próprios interessados, mediados pelo poder público. Isso é uma ferramenta do governo americano. Então aqui, ó, gente, tem isso aqui, ó. Fulano de tal está reivindicando isso. Isso aqui é ou não é? Agora você abstrai isso e vá para outra área. Olha, gente, tem esse problema aqui. Quem pode sugerir alguma coisa para esse problema? Certo? E aí você cria uma plataforma de cocriação. Eu gostaria de encerrar o seguinte. Normalmente minhas palestras, quase sempre no final, sempre tem alguém que diz, Hélio, suas ideias são muito visionárias. Outros dizem, de maneira educada, você está sonhando muito. Coisas do tipo. E eu sempre costumo dizer o seguinte, me perdoe quem pensa o contrário. Nós temos que pensar grande. E quando a gente fala do futuro do nosso país, convenhamos, não dá para pensar pequeno. Muito obrigado. Ô, Hélio, obrigado. Agora a gente vai abrir para perguntas. Só antes, todo mundo recebeu o papelzinho para colocar o nome? O pessoal lá não precisa. Alguém tem perguntas a fazer? Opa. Eu vou aqui abrir uma questão pela ordem, né? Eu fui citado. Não, tudo bem. Olha só. Suas palestras são sempre sensacionais e essas visões que são exibidas aqui para nós, assim, principalmente para quem é da área de tecnologia, abre um pouco a visão. Isso é muito bom, isso enriquece bastante, eu acredito que a convivência, o dia a dia de todos. E eu confesso que dessa vez eu fiquei muito satisfeito, principalmente por enxergar que do ano para cá, até hoje, a gente evoluiu muito, principalmente nesse sentido aí. E quando eu falo a gente, eu vou pedir até licença para falar
como um integrante, não em nome do Interleste, mas como um dos integrantes do Interleste. E eu tinha várias coisas para falar, mas eu não anotei, terminou que eu me perdi. Eu vou me segurar para ser breve também nessa sua última chamada aí, que trata da relação institucional para pessoal. E eu acredito que a gente está evoluindo muito nisso daí. O aumento das comunidades tem sido notórios, não suficientes, não satisfatórios como a gente quer, almeja, mas tem sido consideráveis. A nossa situação na ponta tem sido bastante eficiente no que tange no resultado, nessa venda que você falou muito, nessa comercialização, nessa venda da interatividade, nas benefícios que os sistemas geram para os usuários finais, como o Ministério Público, o Judiciário, enfim, a gente não chega lá com o servidorzinho nem com a cartilha, não, mas a gente consegue, pelo menos, explicar ao gestor e aos funcionários da casa que eles têm essa possibilidade. Eu acho que a gente está chegando nesse nível, a gente tem evoluído muito, o número de atuação na ponta tem crescido bastante, o número de adesões tem sido consideráveis, e eu não sei se você reparou, eu me lembro muito bem que no ano passado você falou, até se queixou que o número era muito reduzido para o tamanho da abrangência do evento. Você pode ver que esse ano aumentou. A gente teve um auditório cheio hoje. Isso é um trabalho que vem sendo desenvolvido ponta a ponta. Assim, eu tiro por mim, porque eu tenho rodado bastante. E várias pessoas que estão aqui eu conheço pessoalmente porque eu fui na casa delas. Isso é sensacional. É verdade. Isso a gente tem evoluído. Agora, você no início falou com muita propriedade de que o Interleste tem uma equipe reduzida. Claro. Mas mesmo assim a gente está evoluindo e eu só queria deixar isso pontuado, porque a gente junto, não só o Interleste, mas com a comunidade, a gente tem crescido muito. E até aquela discussão que foi muito falada no ano passado, da utilização dos multiplicadores, até isso foi iniciado. Eu só queria fazer só a gente tem caminhado. um comentário nessa questão dos multiplicadores, que eu acho que é fundamental os multiplicadores participarem. Só que os multiplicadores, eles têm que servir para aumentar a escala das ações. Mas é isso que está sendo feito. O multiplicador está indo sozinho? Não. Então, você está entendendo? São sempre duas pessoas, você me falou, é dupla. Sim, eu sei, mas é um técnico daqui mais um multiplicador. Eu não sei como é que tem funcionado isso. Não, porque, pelo menos as experiências que eu vi... estão sendo usados, eu não sei. Né, sim, um técnico daqui, ou seja, você não aumenta a escala. Você melhora a qualidade da intervenção. Não aumenta a escala. Melhora. Você melhora a qualidade da intervenção, porque você vai ter alguém... Só uma questão, aumenta a escala porque antigamente tinham 2 daqui. Não, tudo bem. Não. A gente está caminhando. Mas olha bem, eu estou falando assim, eu vou falar isso porque eu conheci o processo que era antes. Por exemplo, na época da professora Onísia. Acho que porque como eu sou mais antigo aqui, não sei se... Mas acho que alguém aqui lembra disso. Como não? Não, claro, não, eu tenho que reconhecer. Uma das coisas que mais me deixa feliz é que eu vejo que nós estamos caminhando na direção certa. Isso aí é inquestionável. E eu sempre ressalto, qualquer crítica que você for fazer ao o trabalho que vocês fazem aqui, tem que ir na perspectiva de que vocês têm recursos limitados. Contextualizar. Claro, contextualizar. Humanos, né? Boa vontade é inquestionável, é indiscutível isso aqui. Eu converso muito com muitas pessoas aqui e as pessoas sempre dizem, olha, mudou muita coisa para melhor. A cabeça das pessoas que estão tomando conta disso aqui agora é outra, para melhor. Só que, quando eu falei dos multiplicadores, é para que os multiplicadores, certo, tomem a frente disso também. Ou seja, você aumente consideravelmente a escala das ações e o alcance. A gente não pode pensar em 100, 200 casas, tem que pensar em 5.000 e tantas. E a gente manter aquela mesma dinâmica. Não, tem que ir alguém daqui com um multiplicador. Tudo bem, você duplica o seu alcance. Você duplica, né? E você melhora, a qualidade melhora. Só perdão, é o start. Começou. Não, é claro, tudo bem. Começou. É um processo. Começou laboratório, até que ganhe as próprias pernas para caminhar. Que da outra vez, assim, trouxeram o pessoal... exato. A dinâmica, não estou dizendo que está certo ou que está errado. Estou dizendo que era assim que era feito. Trazia-se os multiplicadores, treinava, e os multiplicadores conduziam junto com vocês. Então, por exemplo, mandava-se o Ângelo e o Ricardinho do Recife. Casa tal. Como foi o PPM? O modelo do PPM. Sim, Ricardo. O que eu queria dizer com relação a isso é o seguinte. O Interleste continua sendo responsável por todo o processo.
Como responsável, nós temos que assumir todos os erros e dividir os acertos. O que nós estamos tentando agora é aumentar realmente esse leque, colocando a questão dos multiplicadores, e no futuro a ideia é deixar só por conta dos multiplicadores. Hoje nós ainda não temos multiplicadores suficientes, nem não só em número, mas também em qualidade. Muita gente quer, mas ainda não está em condição. A condição, né? Não só de conhecimento, mas também de assumir a responsabilidade. Porque à medida que formos passando para os multiplicadores, eles terão que assumir a responsabilidade perante a comunidade. E o Interleste continuará responsável. Eu fiquei muito feliz de ver aqui a sua palestra o termo de cooperação. Claro. Essa cooperação, o Interleste já vem fazendo há bastante tempo. A questão do software livre, ter se optado pelo software livre e ter se optado por uma comunidade cooperativa, isso foi uma coisa que eu estou vendo que o Interleste realmente acertou muito. Só que eu vou até virar aqui para a plateia, fazer um pedido a todos, que é o seguinte: não existe cooperação se não houver ação de cada um. É necessário haver ação de cada um. É muito bonito a gente falar em cooperação, mas se não houver ação, não adianta. A cooperação, ela é em diversos níveis. É na área de marketing, é na área de treinamento da educação, é na área de software. Hoje nós temos na área de software muita facilidade para isso. Os produtos são abertos, são software livre, cada um pode desenvolver a rotina que quiser e submeter ao grupo que analisa para disponibilizar para todos. Então, por favor, utilizem isso, façam isso. Aqueles que realmente têm condição, façam isso, desenvolvam e forneçam para o grupo. Isso é muito importante. Viu, Hélio? Eu acho, só para terminar aqui, eu acho que toda vez a gente conversa, eu acho que é porque os sotaques são parecidos. É verdade, é verdade. A gente, vocês não perceberam, mas a gente nasceu naquela região de Frankfurt, né? É, exato. Pertinho de Bonn. Esse sotaque norte-americano é sensacional. É verdade. Você percebe-se, né? O cara não acredita que eu sou nordestino, não, quando eu falo. Hélio. Como? Com esse assim? sotaque? É isso. Eu acho que a gente tem caminhado Quem mais? e tem dado certo. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns pela palestra. Meu nome é Silas, eu sou da Bahia. Queria pegar um gancho aqui do amigo que falou sobre o comprometimento em levar também o Interleges a todos aqueles que têm interesse em modernizar o legislativo. A preocupação de mim como servidor também era a questão que você abordou. Era a permanência do programa assim que o presidente saísse da sua gestão, né? São 2 anos, é um tempo curto para se implantar, para se demonstrar. Porém, a gente quis tomar uma iniciativa diferente. Quando recebemos a visita de vocês à nossa Câmara, tomamos o compromisso para a gente de levar a proposta a 22 casas legislativas que fazem vizinhança com o nosso município. E nos comprometemos a ser um polo, inclusive com a iniciativa de adquirir equipamentos para que lá se tornasse uma sede de treinamento, sendo assim convidando todas as câmaras ao redor, que totalizamos 22, e fazendo parceria direto com vocês para poder levar o sistema até essas casas legislativas. E a questão assim também da divulgação de tudo que é feito na Casa Legislativa é importante, porque assim, há poucos dias o Ministério Público mesmo requisitou a gente a lei orgânica, que não tinha. Ele não tinha, requisitou, como não tínhamos ainda o sistema, tiramos xerox e enviamos. Então, normalmente, se tivermos o portal, naturalmente seria um acesso mais fácil às informações e a questão de fidelizar para que a gestão seguinte tenha o comprometimento de manter o sistema vivo, né? Porque ele serve a toda a sociedade de um todo e facilita a distribuição da informação. Então, achei interessante essa questão. Eu vou só acrescentar uma coisa que não deu tempo para falar, porque palestra, principalmente quando fala do Interleges, eu tenho muita coisa para falar. Aí eu tenho que condensar, escolher. Mas tem uma sugestão que eu faço que pode ser incluída, inclusive, na dinâmica de vocês. Por exemplo, o Interleges vai a Cabrobó. Então, qual a dinâmica hoje? Ele vai, faz o estudo, né? O estudo
né? O diagnóstico, faz o diagnóstico, delineia as ações, aí tem todas aquelas ações que são feitas, mas nós estamos ainda muito circunscritos à Casa Legislativa. E eu acho que a gente tem que ter uma abrangência maior, entendeu? Como? Essas cidades, todas elas, têm rádios. Tem rádios. Então, a pessoa que for, normalmente é uma pessoa habilitada a falar, porque eu sei que quase todos dão palestra, o Higino mesmo já deu palestra em vários lugares. Essa pessoa fazer isso, claro, estabelecer uma estratégia aqui para que essa pessoa ocupe um espaço na imprensa, na rádio, no programa local, falando sobre isso. E eu vou além. Analisar aquele bendito daquele ecossistema e tentar convencer, no período que você estiver lá, para fazer uma reunião com o presidente, com o máximo de número daqueles órgãos ali. OAB, Ministério Público. Uma pessoa chegando em qualquer cidade, eu digo isso porque eu não sou nada do Senado, e quando eu chegava nas casas no PPM, que eu dizia que era enviado do Senado, o cara só faltava me botar no céu. O Senado ainda tem uma mística muito forte no interior do país. O Interlege mais ainda. Então as portas se abrem para quem chega. É impressionante, quando você chega que fala que é do Interlege, de uma casa legislativa, o sorriso é desse tamanho, porque o Interlege é um dos poucos órgãos do Brasil que beneficiou de fato as casas legislativas sem pedir nada em troca. Nem apoio político, nada. Só para pegar essa deixa, é verdade. Lá preparamos rapidamente um coffee break pro pessoal, certo, com as comidas típicas. O pessoal do Senado, bora agradar. Não é Foi isso. Eu sei que eles trouxeram mais coisa do que ficou. Fizeram uma malinha. E é aí que eu digo que a estratégia tem que mudar. Quando a gente elabora uma estratégia para extrapolar os limites físicos da Casa Legislativa e pensa no ecossistema que gravita em torno daquele sistema, certo? A gente aumenta a base de usuários e garante e a gente cria anticorpos, usar uma metáfora mais, para que amanhã ou depois não venha um engraçadinho querer tirar do ar. Então, acho que isso deve ser uma coisa mais articulada. Então, o Interlege, quando ele for fazer essas reuniões, ele, por exemplo, toda cidade, por menor que seja, tem um clube de diretores lojistas, a gente foi lá no CDL, tem secretários municipais. Então, se você diz, prefeito, tem como a gente reunir os secretários para ter uma conversa aqui? Na Câmara Municipal. Você tem maçonaria, você estabelece, vou fazer no mínimo, já que é um processo, nós estamos começando, 3 reuniões fora da casa. Entendeu? E outra, trabalhar na educação com jovens. Elaborar um material para ser oferecido às escolas. Como usar o SAPL. O que tem, olha, é incrível. Eu digo a você porque agora eu estou falando com conhecimento de causa. A gente cheguei em N cidades, no interior da Bahia, interior da Paraíba, que você chega lá para falar com o secretário de Educação, eles não têm o que apresentar para os alunos em aulas de educação, de inclusão digital, que eles chamam. Não tem. O cara vai ensinar o Word, Excel, é o que se ensina, porque não tem assunto. Entendeu? Então, se a gente chega com um pacote minimamente estruturado para oferecer às escolas, você vai criar uma base de usuários para agora e para o futuro. E a Casa Legislativa que fizer isso, sem contar com o Interlege, fazer como a gente fez em Arapiraca, isso não só repercute de maneira benéfica para o presidente da casa, porque isso dá voto, sabia? Ou, na pior das hipóteses, rende boas repercussões na sociedade. Então, a gente tem que atuar de maneira sistêmica. Não pensar só na Casa Legislativa como um ambiente fechado, mas enxergar os relacionamentos e os fluxos que interferem ali e que podem ser aliados nossos na manutenção dos nossos sistemas. Encerrou o tempo, né? Obrigada, Hélio.